dia voltará novamente para julgar os vivos e os mortos. Isso que nós chamamos de juízo universal, a segunda vinda de Cristo. E na parousia, na segunda vinda de Cristo, nós seremos julgados, porque Jesus é o juiz. Jesus é o justo juiz que irá separar o bem do mal, os cabritos das ovelhas, o joio do trigo, os justos dos injustos. E não podemos pensar que tudo vai ficar misturado lá no céu, né? Tudo vai ficar justo, injusto, ovelha, cabrito, joio, trigo. Não importa o que você foi nessa vida, vai para o céu todo mundo. Não é assim. Jesus, ele deixa mais do que claro que haverá uma separação. Peço que vocês evitem de sair, só se for muito necessário. Seus jovens que fizeram uma longa jornada até que às vezes precisam ir no banheiro, mas evitem para eu terminar a homilia. Então, Jesus, o justo juiz, virá para julgar os vivos e os mortos, e separar quem fez o bem daqueles que fizeram o mal. Os que fizeram o bem irão para o reino preparado, os que fizeram o mal irão para o reino preparado, mas preparado para o diabo e os seus anjos. Então o juízo universal acontecerá. Jesus é Rei do universo, Ele é o juiz e Ele é o pastor que vem para julgar a terra inteira. E veja que Ele não é qualquer juiz, Ele não é qualquer um, Ele é o justo juiz, o bom pastor. A gente lida com juízes iníquos, juízes injustos, bastante aqui no Brasil, sobretudo lá no Supremo Tribunal Federal. A gente fica assim com o pé atrás, né? Será que está julgando certo? Será que está julgando errado? Parece que está tudo errado, alguma coisa até sai certo, mas não teremos esse problema com Jesus. Ele não é um juiz do nosso Supremo Tribunal Federal que julga através da injustiça, porque se ele fosse, ele ia colocar os cabritos no céu e as ovelhas no inferno, ele ia fazer o contrário. Então nós não precisamos ter medo, porque Ele é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, o bom pastor que morreu para nos salvar, o bom pastor que dá a sua vida em favor de cada um de nós. Então nós não precisamos ter medo desse juiz. O juízo dele é justo, o juízo dele é misericordioso, é baseado no seu amor, é fundamentado na sua misericórdia. A pergunta principal que nós devemos fazer na festa de hoje é: Jesus, que é Rei do universo, Jesus que é o bom pastor, Jesus que é o justo juiz, tem reinado sobre a minha vida? Se Ele reina sobre a minha vida, eu me submeto ao seu reinado e obedeço aos seus comandos, obedeço a sua lei, as suas leis, obedeço a sua vontade. Se Jesus não reina sobre a minha vida, eu tenho obedecido outro rei, outras leis, outros comandos, que não são os comandos, as leis, a vontade de Deus. Pergunta que nós devemos fazer hoje é: Jesus tem reinado sobre a minha vida? Ah, sim, Padre, Ele é o meu rei. Ele é o meu rei, como a gente canta, né? O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. É muito fácil cantar, é muito simples dizer que Ele é rei. A questão é, Ele ou eu tenho vivido conforme o seu reinado, conforme a sua vontade, conforme as suas leis, ou não? Infelizmente, nem todos. Infelizmente, nós vemos pessoas que até dizem com a boca que Jesus é rei, mas vivem como se não fossem. Jesus, rei, rei, pastor, juiz,
bondoso, misericordioso, diz que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Mas tem gente que fala que não precisa ser assim. Jesus diz que precisamos ir à missa aos domingos. E tem gente que fala, não, reze em casa. E eu vou e obedeço esse rei, eu vou e obedeço esse juiz. Jesus diz assim, honrar pai e mãe. Aí tem gente que fala, não precisa tanto. Até porque o seu pai e sua mãe estão ultrapassados. É melhor você escutar a mim, que tenho 15 anos, que estou com a memória novinha, que sei de tudo, né? Que sei só coisas modernas, coisas para frentex, porque é isso que importa. Seu pai é quadrado, sua mãe é quadrada. E aí lá está Jesus dizendo, honra o seu pai, honra a sua mãe, obedeça ao seu pai, obedeça a sua mãe. E tem gente que fala, não precisa, despreze o seu pai, ele só quer o seu mal, despreze a sua mãe, ela não está nem aí para você, só quer te prender, te limitar. Jesus diz que nós não podemos matar, nem mesmo no nosso coração. E aí tem gente que fala, não, podemos sim, dentro do coração podemos, porque se pisou no meu calo não vai pisar de novo. Esse negócio de ficar perdoando é coisa de gente bobo. Esse negócio de ficar perdoando, de ficar relevando as coisas, é coisa de gente bobo, gente tapado, que gosta de ser passado para trás. Já viram isso? Já escutaram isso? Jesus fala, perdoar 70 vezes 7, 70 vezes 7. Mas tem alguém que diz, não, isso é besteira, exagero, fanatismo, e assim por diante. Jesus diz que nós precisamos viver a castidade, e tem gente que fala, não, precisamos aproveitar a vida. Quanto mais a gente tiver experiências sexuais, melhor, e todas as modalidades possíveis, até com as árvores, se for preciso, porque nós estamos descobrindo o nosso corpo, e Jesus fala que precisamos viver a castidade, não pecar contra a castidade, e assim por diante. Quem tem reinado sobre a minha vida? Quem tem reinado? Qual é a mentalidade que me move? Qual é a mentalidade que tem movido a minha família? É a de Cristo Rei? Ou é a do fulano de tal? Do Zé Mané? Qual é a mentalidade que tem movido as minhas escolhas? É a de Cristo ou de Satanás? Veja que Jesus ele não coloca meio termo. Joio, trigo, cabrito, ovelha, bem e mal. Não existe essa história de ficar em cima do muro. Ou nós servimos a Cristo Rei, ou nós servimos a outro rei. E o outro rei coincide sempre com o inimigo de Deus. É assim. Não tem uma terceira pessoa que a gente possa seguir. Não tem um local neutro, um estado neutro onde a gente possa ficar. Ou a gente é de Deus, ou a gente não é. E veja como a mentalidade humana, como a mentalidade mundana, melhor dizendo, tem entrado nas nossas famílias, tem entrado na nossa igreja. Eu vou contar um caos para vocês aqui, vocês vão ficar chocados com o que eu vou dizer. Escutei esses dias uma mulher que estava muito triste, porque ela é casada, tem um filho e está grávida novamente. E vocês não vão acreditar, mas está todo mundo enchendo o saco dela. Ela está grávida dentro do casamento, mas não falta gente para dizer, você é louca, você é doida, está grávida de novo, colocando filho nesse mundo para sofrer, você é doida, você é muito jovem, você tem que curtir sua vida, você tem que curtir seu marido, seu casamento, você é maluca, como é que você faz uma coisa dessas? Escuta isso dentro de casa, escuta isso no trabalho, escuta isso na sociedade, e agora pasmem vocês, escuta isso na igreja, escuta isso dos irmãos de igreja. Mas o que é isso? De novo você está grávida?
dentro do casamento. Não é assim que ficou grávida, como quando jovem, sem estar casada, etc. Dentro do casamento, não pode engravidar, porque filho dá trabalho, porque filho dá despesa, porque filho é atraso, porque filho atrapalha, porque filho tira a sua vida, porque filho mingua os seus dias, ou a sua felicidade, ou as suas diversões. O que é isso? Onde nós vamos parar? Que mentalidade é essa? Não é a de Cristo Rei, porque a mentalidade de Cristo Rei é totalmente diferente. É o sacrifício, é o amor até as últimas consequências, é dar a vida, é se abrir à vida. Essa é a mentalidade de Cristo. Quem está reinando sobre nós? Quem está reinando sobre cada um de nós? É a pergunta fundamental que nós precisamos fazer hoje. E se é outra pessoa que não Cristo Rei, precisamos nos converter, pedir a ajuda, a graça de Deus, para quebrarmos o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa teimosia, e nos submetermos ao Cristo que quer nos salvar. No fim dos tempos, queremos ouvir da boca de Jesus: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Queremos ouvir isso. Que coisa triste, que tragédia nós escutarmos no fim da nossa vida: afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que coisa triste, que tragédia. Nós vemos guerras pelo mundo, tragédia. Nós vemos doenças, tragédia. Nós vemos violência, acidentes, tragédia. Mas a tragédia das tragédias é a gente chegar no momento crucial da nossa vida e escutar do nosso Deus: afastai-vos de mim, não vos conheço, longe de mim. Vocês praticaram a injustiça, não quiseram o meu reinado na terra, porque agora querem no céu. Não tem sentido. O que a gente escolhe aqui continua depois. O que eu trago para a minha vida aqui continua depois. Não há uma ruptura total. Se eu escolho o céu e Cristo aqui na terra, eu terei Ele depois no céu, terei Cristo na vida eterna. Por fim, Jesus no Evangelho ensina para nós qual é o critério do julgamento. Como é que Ele vai nos julgar? Ele disse: estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes em casa. Ou seja, o critério do julgamento desse justo juiz será o amor. Vocês amaram muito? Então vinde, benditos de meu Pai. Desprezaram o amor? Afastai-vos de mim. Mas veja que é concretamente, não é um amor romântico, filosófico, apenas abstrato, não. É real. Eu estava com fome e me deste de comer. Coisa concreta. O amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. E nós precisamos decidir por viver o amor. Precisamos nos decidir por isso, porque será o critério para sermos julgados. Se amamos, vamos com Deus. Se não amamos, vamos para longe de Deus, porque Deus é amor. E quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é... Quem diz que ama a Deus e odeia o irmão é o quê? Esperto. O que é? Mentiroso. Palavra de Deus bem clara. Quem diz que ama a Deus, mas despreza o próximo, é um mentiroso. Deus quer ser amado nos irmãos e irmãs. Você amou a Deus nos irmãos e irmãs? É essa a pergunta que Jesus irá fazer. Você me amou nos seus irmãos e irmãs? Vinde, benditos de meu Pai. Sobretudo nos irmãos mais necessitados, aqueles que mais precisam.
Queridos irmãos, vamos pedir a Jesus Cristo, Rei do Universo, que derrame sobre nós as suas graças, as suas bênçãos e nos torne capazes de amá-lo verdadeiramente, todos os dias, concretamente, vivendo uma vida santa, buscando uma retidão de vida, buscando agradar a Deus, amando os irmãos e irmãs. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,